Agora vamos à entrevista com o prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, vários assuntos aí na pauta, como sempre, como toda sexta-feira. Tem a entrega do projeto da nova ponte entre Lajeado e Arroio do Meio, a confirmação do Free Flow nas rodovias estaduais, o lançamento da 5ª Semana Farroupilha e outros assuntos e novidades também que o prefeito sempre traz aqui na sexta-feira, além, é claro, das perguntas dos ouvintes. Bom dia, Marcelo. Perfeito. Bom dia, Rita. Bom dia, Ricardo. Bom dia. E foi uma semana bem produtiva, bem interessante, outros projetos importantes andando, e a gente começa com esse da ponte entre Lajeado e Arroio do Meio, e considerando pela entrega que a gente fez ao governo do estado, pela devolutiva que a gente teve, a expectativa é de que a gente ponha em licitação ainda esse ano essa ponte. Isso porque a expectativa de desenho dessa parceria seria um repasse de recursos do governo do estado, e os municípios, então, o município faz a licitação, provavelmente Lajeado faz a licitação, faz uma parceria com Arroio do Meio, e considerando que o ano que vem é um ano eleitoral, o estado também está atento para que esses convênios todos de repasse de recursos eles sejam confirmados ainda em 2023. Então, uma expectativa, foi um passo bem importante ter entregue o projeto, e agora a gente aguarda a tramitação interna lá junto ao governo do estado, nessa obra que é muito importante para os municípios, porque cada vez mais esse acesso municipal entre as duas cidades, ele tem sido explorado. E também nós concluímos, e a gente estará convocando, nós tínhamos uma pretensão de algum tempo já de tornar mais simples o processo de aprovação dos projetos arquitetônicos junto ao município de Lajeado. Então, esse estudo ele está praticamente concluído, e na segunda tarde, hoje a gente vai iniciar os convites para a Sinduscon, Ciavat, CAL, para a imprensa, para a comunidade em geral, apresentando essa nova maneira de aprovação dos projetos. Antes era na Secretaria de Planejamento, agora é na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? E o que muda é uma responsabilização do profissional, para apresentar, então, um projeto, seja de prédio, seja prédio comercial ou prédio residencial. Antes, a responsabilidade pela conferência das normas legais com o que estava sendo apresentado, ele era, por grande parte, dos arquitetos da prefeitura. Hoje a gente muda. Com essa nova proposta se muda. Se exigem aqueles pontos que são mais relevantes para a prefeitura, como zoneamento, como recuo, como taxa de ocupação, como o sistema de tratamento de esgoto, e as outras regras todas, elas passam a ser autodeclaratórias. O profissional, então, apresenta um projeto simplificado, assim como já acontece nas casas unifamiliares, que o que importa é o desenho daquela casa no terreno, de forma bem sintética, e o restante é responsabilidade do profissional. E agora a gente está finalizando o estudo para passar esse modelo simplificado para todos os outros projetos. E a gente apresenta isso na segunda-feira, vai ter a devolutiva, então, dos profissionais que trabalham com a área, e o objetivo é que ainda em agosto, essa nova prática, essa aceleração na forma de análise e aprovação dos projetos, ela aconteça em Lajeado, a partir de agosto ainda. Vocês acreditam que vai acelerar em quanto? Processo. São muitas variáveis, mas assim, de fato, o corpo técnico da prefeitura, os arquitetos que fazem análise dos projetos, o número de requisitos que analisa na aprovação, ele reduz bastante. Então, naturalmente, a aceleração na aprovação, e o decreto fala isso, a estimativa é de 30 dias, apresentado um projeto, seja qual for o tamanho, seja a quantidade de pavimentos, enfim, a previsão é de que em 30 dias, isso está no decreto, a gente tem a aprovação desse equipamento. Hoje leva quanto tempo? Depende da complexidade. Hoje a gente tem um número esse é um dado muito interessante que vem até nós. 75% dos projetos que são apresentados na prefeitura, eles precisam de alguma correção. É um número muito grande. Porque também o número de requisitos do checklist para ser analisado é muito grande.
Nós vamos reduzir esse checklist. Então, a tendência é de que o número de reanálise nos projetos ele reduza, e isso com certeza dá uma velocidade na aprovação. Só para não perder ainda a questão da ponte de ferro, prefeito. Pelo que o prefeito falou, olha, interessante, licitação ainda esse ano. Com isso, eu entendo que está 90% confirmado, já que o governo do estado vai aceitar essa parceria, ou já está 100%, já foi batido o martelo? Não está 100%, porque... Mas você diria que está em quanto? Assim, o Estado ele tem a pretensão de apresentar um novo projeto do Avançar, que fez um novo projeto de investimento nos municípios. Um dos requisitos desse novo projeto é também a participação dos municípios. E esse projeto apresentado de grande relevância para os municípios, de grande relevância regional também, ele tem essa característica de o Estado entra com 50%, e os municípios entram com 50% do valor da ponte, e além da ponte tem todos os encaixes. Então, vamos dizer que o projeto está orçado em 12 milhões, 6 do Estado, 3 de Lajeado, 3 de Arroio do Meio, e ainda tem os encaixes. Então, a despesa para cada município ficaria em torno de 4,5, talvez 5 milhões, mais 6 do Estado, e a entrega de uma obra muito relevante para toda a comunidade. Está confirmado que vai ser do lado esquerdo, no sentido Lajeado, Arroio do Meio, porque eu sei que, por exemplo, lá em Arroio do Meio, vereadores questionaram, acham que tem que ser mais próximo a 130, porque vai dar o afunilamento ali, tanto do lado de Lajeado, quanto da Estrada Velha ali de Arroio do Meio, na Lajeado, na Pasqualini, e isso está 100% sacramentado. Esse é o projeto. Qual é a distância também em relação à Ponte de Ferro? Ele é muito próximo à Ponte de Ferro e se mantém a Ponte de Ferro justamente para que a gente não perca a beleza natural do entroncamento do Rio Forqueta com o Rio Taquari. Essa vista, ela permanece e logo adiante, então, acontece a construção da ponte. O entroncamento existe hoje, né? Porque a ponte é só uma via só. Não passam 2 carros. E o projeto é de 2 pistas, no mínimo, e depois aí cada município tem que trabalhar com o alargamento das suas vias, enfim. Licitação ainda esse ano, e aí começando a obra, o que se estima de tempo para finalizar essa obra? Aí é um assunto que foge da Mas minha para ano que vem, análise. ou leva mais tempo? Eu acho que é uma obra complexa, não sei, não me parece que 1 ano seja suficiente para a execução de uma obra nessa complexidade. Ainda nessa linha de acessos e rodovias, mas agora um pouco diferente, né, em relação ao Free Flow anunciado, né, a confirmação nas rodovias estaduais. Eu entendo assim como um avanço importante, não só para o Rio Grande do Sul, para o sistema brasileiro todo. É um sistema que ele fica, eu entendo, mais justo, porque paga conforme tu for andar na rodovia. A ressalva que a gente faz, a crítica que a gente faz, e eu particularmente faço, é de que se a gente tivesse feito a licitação no ano passado. 2022, né? É 22? Sim, então, era ano passado. Era 22? Não, foi antes da eleição. Exato. 22. Nós já estaríamos recebendo obra. E assim a gente não fez a licitação, a gente não sabe quando vai acontecer a licitação, antes de 25 a gente não vai ter obra. Então, a única ressalva que a gente faz é de que a gente deveria ter feito essa licitação ali atrás, e essa licitação previa que quando houvesse novos sistemas, eles seriam aplicados. Então, é o único ponto, mas de outra forma a gente aguarda um pouco mais, as obras acontecem, é fundamental que a gente faça a concessão das rodovias estaduais, porque o nosso entroncamento ele precisa do investimento, inclusive para fluidez e para a melhoria do trânsito. Ontem recebemos aqui a Karine, que é a chefe da PRF aqui de Lajeado. Ela comentou de uma reunião que aconteceu entre prefeitura, vereadores, PRF, não sei se teve outras lideranças também na noite de quarta-feira, e ela demonstrou otimismo na permanência do posto da PRF em Lajeado. Disse que vai contar, inclusive, com o apoio aí da prefeitura. Mas o prazo é para terça-feira, dia 15, tem que dar uma resposta, tem que achar um novo espaço. Como é que está esse trâmite, se a prefeitura já tem algum local, como é que está sendo a participação também do prefeito Marcelo Calmo nesse sentido, para que não tenhamos a saída da PRF aqui indo para Tabaí? Antes de estar aqui, eu estava com o pessoal da polícia, veio o pessoal da inteligência da PRF de Porto Alegre, estão vistoriando um local na 386. Nós fizemos a intermediação com a CCR também. A CCR concorda em fazer a locação do espaço em outra localidade, não essa do centro, e vão ser analisados 2 ou 3 imóveis hoje. Então,
tendo o aval depende da concordância técnica da PRF, mas eu particularmente nesses imóveis, eu acompanhei um imóvel, me surpreendeu da qualidade do imóvel. São diferentes dos que já tinham sido vistos, Diferentes. Porque ela falou ontem em 2 ou 3 que tinham sido vistos, mas ela mesma entendeu que não daria segurança. Por exemplo, alguns que têm muito vidro e aí fica complicado. São diferentes. Diferentes. Então a equipe está aqui, está analisando e eu acredito que a gente vai ter um desfecho muito favorável até terça-feira. Também estou otimista. Tá certo. Tem pergunta de ouvinte já, prefeito. A Gladi, do bairro Bom Pastor, ela gostaria de saber se o prefeito poderia consultar sobre o andamento de 2 solicitações de lixeiras novas para o bairro Bom Pastor, portanto, uma para a rua São Jorge e uma para a rua Daniela Mendes da Silva. Essa lixeira fica em frente às instalações da torre de antena da Rádio Independente. Já foi feita a solicitação há bastante tempo, são casos específicos. Esse é um tema bem interessante, bem importante, e a gente inclusive falou hoje de manhã na reunião de secretários. O que acontece via de regra, e o nosso código de posturas diz isso, que principalmente os pontos comerciais, eles têm que ter lixeira na sua frente. Então, quem faz o encaminhamento de lixeira, ele tem que ter esse cuidado. Se ele fizer o pedido de lixeira para frente da sua residência, do seu estabelecimento, eu tenho certeza que vai ser prontamente atendido. Agora, eu pedi uma lixeira para colocar na frente da casa do outro, na frente do estabelecimento do outro, puxa, aí é estranho. Uhum. Mas vamos fazer essa análise desse pedido e se há essa conferência da solicitante na frente do seu estabelecimento, da sua residência. Ouvinte Rogério pergunta quando vão melhorar a situação da iluminação pública na cidade e também em ruas que estão com buracos. Inclusive tem loteamentos novos que estão queimados, já entram em contato com a prefeitura e nada foi feito, ou já entraram em contato. A ouvinte Tereza do Centro pergunta quando vão resolver as situações da fiação pelas ruas da cidade. E também aqui Carlos do Montanha, aquele acesso que foi feito pela 130 precisa de iluminação também. Melhor sinalização, mas a iluminação se faz necessária. De novo, esse tema, né, prefeito? Perfeito, iluminação. Eu estive falando com o Cassiano e com o Medonho também, para a gente aprimorar o sistema de atendimento e acredito que a gente vai ter uma melhoria nesse atendimento da troca de lâmpada do ponto queimado e assim por diante. Sobre a fiação, é um projeto que está ainda incipiente, muito num andar muito simples ainda, mas é um tema que a gente vai chamar as concessionárias para a responsabilização. A ideia é que o município faça o levantamento, a legislação da ANEEL estabelece como responsabilidade pela alocação desses postes da concessionária. Nós vamos fazer o levantamento e vamos apresentar a conta para a concessionária. Ou a concessionária faz e assume a sua responsabilidade, ou o município faz, paga e depois vai cobrar judicialmente das concessionárias. Então é um tema que está em estudo, mas nós não estamos satisfeitos e a gente vem buscando alternativas para melhorar isso em toda a cidade. Tem muitas perguntas chegando. A Jaqueline de Lajeado perguntando se o piscinão da Décio Martins Costa fica pronto quando? A cratera se abriu no início do mês de maio e até agora só cavando cada vez mais. Essa semana, inclusive, antes de vir para cá, também estava com o Fabiano, com o Medonho, está sendo feita a colocação do rachão, porque para possibilitar agora, nós estamos na fase de fazer as paredes. Foi uma obra um pouco mais demorada, um pouco mais complexa, porque ela se estendeu muito, teve que se fazer uma etapa para garantir que a laje não cairia. Essa etapa foi feita, se avançou para outra está feita e agora faltam as paredes. Eu acho que o prazo estimado assim são 30 dias ainda para concluir aquilo. E nós precisamos fazer do outro lado também, mas aí o outro lado da via. Mas aí a gente pretende então passar esse período de maior chuvas, esse período do inverno e esperar um período de mais calor, outubro, novembro, dezembro, para avançar no outro lado e procurar corrigir de uma vez por todas o problema das galerias ali na Décio Martins Costa. Principalmente, vai tempo então ainda? Vai pelo menos 30 dias ainda. Carlos Expor Filho e a questão do túnel. Uma pergunta para o prefeito. O que vai ser feito no trevo da PRF?
Acho que é no caso da BRF, BRF, da né? BRF. Veio PRF, Sim. mas é BRF. Isso virou um verdadeiro caos para quem vem de Santa Clara pela Carlos Dispor Filho. Sim. Com a liberação... Deixa eu só dar o nome aqui da ouvinte, aqui, a Bernadette, que manda o recado. Com a liberação da via lateral, o pessoal que trafega pela via lateral, ele tem andado numa velocidade acima do que andava anteriormente quando era pista simples. Então, nós estamos estudando de forma provisória algum redutor de velocidade nesse encaixe entre a via lateral e essas rotatórias ali nesse acesso que leva ao São Bento, que leva depois que cruza e vai a Cruzeiro e assim por diante. A obra definitiva ela prevê ali algumas rotatórias para fluência deste trânsito. Elas não estão sendo executadas nesse momento porque falta ainda o viaduto, e o viaduto está sendo executado também. Então a gente tem uma melhoria bem significativa no tráfego dessas vias, pela liberação das vias marginais, e precisa adequar esse encaixe, que, como eu disse, ele é provisório, porque a obra definitiva depende ainda do viaduto ali na... Prazo para ele é setembro? Até final de setembro, esse é o prazo que a gente trabalha. Outra pergunta, Sérgio Luiz Fagundes, que é presidente do Sindicato da Alimentação. Ele diz, gostaria de saber por que não recebem o Sindicato da Alimentação de Lajeado e o presidente do PT para receber uma emenda do deputado federal Alexandre Lindermayer, do PT do Rio Grande do Sul, emenda de R$100 mil para a saúde, já faz 3 semanas. Não sei se foi marcado uma tentativa. Eu nem sei dessa agenda. Não a gente chegou até o prefeito. Sempre estamos à disposição. Sempre, qualquer captação de recursos, a gente agradece a captação de recursos, que bom. Tomara que se concretize, porque tem isso também. Tem muito anúncio e no final das contas não se concretiza. Então, tomara que se concretize. Lauri, bom dia, pessoal de Alto Conventos. Quer saber se vai ter asfalto em um trecho na entrada de Alto Conventos. Obrigado. Manda aqui no 999787885 para a Equipa Center, Lajeado e Farmácia Santa Helena. Não está previsto o asfalto. Aquilo foi feito um alargamento, foi feita uma melhoria naquele acesso lá perto do Estudiantes e não tem projeto de asfalto nesse momento. Como a gente fala em outras oportunidades, havendo o interesse do calçamento comunitário, pode ser iniciado imediatamente, porque daí o serviço ele simplifica bastante para a prefeitura, deixa a base pronta e os moradores daí eles escolhem a empresa e contratam o serviço de pavimentação, seja de concreto, seja de paralelepípedo, tanto faz. O Wildor Pindrich, ele pergunta como não foi feita uma elevada, aqui diz em Convento, mas deve ser em Conventos, o distrito industrial ficou isolado e o bairro também. Ao longo do trecho entre a 130 e a divisa com Forquetinha, foram previstas 4 obras de arte para Lajeado. E aí se agrega ainda a obra a 130, que já é a 5ª. Então nós temos essas travessias em menos de 2 quilômetros de extensão. Isso considerando uma rodovia, considerando o volume de investimentos, considerando que tudo isso interfere no valor da tarifa, nós entendemos que é adequado e se fez um trabalho muito grande para conseguir tudo isso. Nós não conseguimos e não vai existir travessia em todos os pontos que a população deseja. E o que a gente precisa trabalhar, então, são os acessos internos do distrito industrial, por exemplo, para que o distrito industrial a gente tenha alternativas internas, que ele saia ali onde está sendo executada a obra do acesso para o bairro Conventos. E aí o distrito industrial usa essa obra de arte ao longo da 386 para o seu deslocamento. 2 sobre lixo. Fazer com as lixeiras como fizeram no bairro Centenário. Não tem mais lixeiras, cada um é responsável pelo seu lixo. Ficou muito melhor e não tem mais as lixeiras transbordando. É o que diz a Eveline. Esse é um grande exemplo do bairro Centenário, uma prática assim que ele mexe com a cultura de cidade, mas eu concordo com ela também. Deoclésio Ferreira gostaria de saber qual o critério para recolhimento de lixo verde, pois na rua Mossoró faz mais de 3 meses que recolhe nas ruas próximas, mas mais de uma vez a Mossoró está sem recolhimento. Tem que ter, o serviço do lixo verde, né? Ele não passa em todas as vias. Ele define o bairro
e faz esse serviço no bairro e conforme as solicitações daquele bairro faz o recolhimento. Então tem que fazer a solicitação para a secretaria e é bom ter esse cronograma de quando passa em cada um dos bairros, porque acontece muito também que a prefeitura passa e no dia seguinte o pessoal faz a limpeza e põe na rua. Então, até que faz a volta em toda a cidade, volta para o bairro, realmente demora um certo período. A gente já está passando um pouquinho do horário aqui, mas precisamos comentar sobre a 5ª Semana Farroupilha de Lajeado. Teve lançamento ontem, Mano Lima, Gaúcho da Fronteira, Luiz Marenco e, claro, muitas outras atrações na nossa Semana Farroupilha, né, de 13 e o a Cristiano 20. Quevedo também. E Cristiano Quevedo. Além dos shows locais. Além de muitos shows locais. De 13 a 20 de setembro no Parque Professor Teobaldo Dick. Esse é uma das atividades culturais que o pessoal, que a cidade adotou, né? E a cada ano cresce. Esse ano já são 25 ranchos confirmados. A estrutura do parque ela vai ter que ser ampliada, porque a cada ano vem aumentando o número de ranchos. Eu acredito que a gente vai chegar a 28, talvez 30 ranchos. E eu acho muito interessante também, além dos shows, a programação cultural que se faz com escolas, se faz com... vai ter... esse ano também está se programando uma espécie de artesanato, enfim. Para a gente conseguir, nesta semana tão importante para o Rio Grande do Sul, para a gente conseguir atender tanto a música como a cultura, culinária, os adereços, enfim. Tudo que faz parte da nossa tradição está sendo exaltado lá no Parque do Dick. Vai ser sucesso, tenho certeza. Estaremos lá mais uma vez, com certeza. Lá. Né? Grupo Independente lá presente. Teve mais mensagens que chegaram aqui, a gente vai passar para a assessoria aí, para o prefeito. Infelizmente não dá para atender todo mundo, mas obrigado aí pela participação. Acho que respondemos pergunta de vários ouvintes, né? Interatividade aí sempre com a presença aqui do prefeito nas sextas-feiras. Obrigado, prefeito Marcelo Calmo. Para finalizar, né? Teve um aqui lá no início. Pergunta para o prefeito qual foi a sensação de estar no jogo do Inter e River. Giovanni Andrade, do bairro Americano. Meu, cara, jogo, hein, prefeito? Eu pensei em ir embora 3, 4 vezes. De novo! Olha, mas ainda bem que dessa vez deu sorte. E a gente tá tão carente, mas tão carente, que comemora a vitória num jogo como se fosse um título. E domingo tem Lajadense. Tomara que consigamos, então, essa classificação. Boa sorte a todos os jogadores, a toda a comissão técnica, a todos os funcionários. Estaremos na torcida. Muito obrigada. Valeu. Prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo. Bom fim de semana. Agora 11h05.